Boa noite! Para você que nunca assistiu porque passa sexta-feira à noite, trouxemos para você Lesson Team Repórter. Hoje com o tema Trama no Deserto. Lição número 3. Eu vejo, eu ouço, eu sei. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Hoje, no Lesson Team Repórter, vamos saber da vida de Moisés. Quem era Moisés? Onde nasceu? Por que foi jogado no Nilo pela sua própria mãe? Quem era o preferido do rei? Ramsés ou Moisés? Com quantos anos Moisés foi para o Egito? Outra pergunta: por que Moisés se recusou a ser chamado de filho da princesa do Egito? Por que Deus demorou tanto, 400 anos, para responder aos hebreus? Você conseguiria abrir um mar vermelho, um rio, um riacho, um córrego com um cajado? Você acha que o poder de Moisés estava no cajado? Afinal de contas, quem abriu o mar vermelho? Essas são perguntas que não querem calar. E hoje você saberá respostas aqui no Lesson Team Repórter. Muito bem. A primeira pergunta: quem foi Moisés? Nós bem sabemos que Moisés foi um escolhido de Deus, que depois de 400 anos de clamor, de súplica, para escapar da opressão, Deus mandou um libertador no meio do povo, Moisés. Nasceu onde? No próprio Egito? Sim, lá no meio da opressão, no momento mais difícil da história, onde as crianças estavam sendo jogadas dentro do Nilo. Crianças indefesas, todas as crianças de 2 anos para baixo estavam sendo jogadas no Nilo, estavam sendo matadas, mortas as crianças dentro do rio por afogamento. E a outra pergunta foi: por que sua própria mãe o jogou no Nilo? Muito simples, amados. Ele foi colocado num cesto, sob os cuidados de Deus, sob também o cuidado da sua irmã Miriam. E aquela criança foi descendo o Nilo até chegar à princesa do Egito, porque tudo acontece sob os cuidados de Deus, sob sua proteção. Nada acontece sem que Deus permita. E Deus tinha um plano para a vida de Moisés, assim como tem um plano na sua vida. Quem era o preferido do rei? Moisés ou Ramsés? Nós bem sabemos que Moisés foi criado na realeza, dentro de um palácio, sob a cultura dos egípcios. Ele entendia de arquitetura, das religiões dos egípcios. Ele entendia de matemática, de todas as artes de guerra militares. Foi tanto que o faraó quis que ele fosse o seu sucessor. Ele era preferido em lugar de Ramsés. Quantos anos Moisés tinha quando saiu do Egito? Nós sabemos que a vida de Moisés passou por uma reviravolta aos 40 anos, quando ele pensou que pelo seu poder de inteligência bélica, de guerra, poderia libertar os hebreus do Egito. Matou até um egípcio, me perdoe. E aí foi quando ele teve de fugir do Egito, e onde ele foi
para o deserto, onde passou 40 anos, meus irmãos. Para quê? Para tirar o seu orgulho, sua presunção de tudo que ele tinha aprendido lá no Egito. E saber que só a mão poderosa de Deus pode libertar. E Deus não queria que ficasse dúvida na mente de ninguém, que só o poder de Deus liberta. Deus derruba muralhas, Deus abre o mar vermelho, Deus faz coisas maravilhosas, tapa a boca de leões, derrota milhões de exércitos. Ele quer que você faça a sua parte, mas a maior parte é Deus quem faz. Outra pergunta: você conseguiria com a sua fé hoje abrir um mar, um rio, um riacho, um córrego com a sua fé? Quantas pancadinhas você daria até conseguir abrir o mar? Será que hoje em dia ainda existe fé? Será que você, por exemplo, teria fé para andar sobre as águas como Pedro? Ou será que também como Pedro você afundaria? Outra pergunta: você acha que o poder de Moisés estava no cajado? Meus irmãos, quem abriu o mar vermelho? Quem derrotou o gigante Golias? É claro que todos vão dizer que foi Moisés que abriu o mar vermelho, que foi Golias. Desculpa, que foi Davi que derrotou Golias. Meus irmãos, é claro que foi Deus. Deus foi quem abriu o mar vermelho. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Deus foi quem abriu o mar vermelho. Vede como tua mão é poderosa. Fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que faz milagres e maravilhas. Nós precisamos, meus irmãos, tirar toda a nossa capa de presunção, de orgulho e de colocar na obra humana os méritos, sendo que tudo vem de Deus. Todo milagre, toda obra perfeita. Deus, assim como libertou os hebreus da opressão dos egípcios, Ele quer libertar você do pecado. Deus não gosta de ver o ser humano sendo oprimido. Deus se move de compaixão. E assim libertou os hebreus dos egípcios, sem que eles precisassem mover uma espada. Porque o poder de Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Deus tem um plano na minha e na tua vida. Ele quer abrir o mar vermelho das tuas dificuldades. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Não para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Porque Deus pode todas as coisas. Deus tem um poder infinito. Moisés recebeu o chamado e atendeu, meus irmãos. E assim todos nós temos um chamado. Ide a todo mundo pregar esse evangelho. E Deus pode te libertar do pecado. Deus quer te libertar do mal. Deus tem um plano na minha e na tua vida, assim como teve na vida de Moisés. Espero ter respondido todas as perguntas. Deus tem um plano na minha e na tua vida de libertação, porque Deus ouve, Deus sabe e Deus vê. Nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Espero ter ajudado.